Fala pessoal, tá começando aqui mais um episódio do podcast Fala BH. E como sempre, a gente vai começar aqui falando dos nossos patrocinadores, né? Vamos agradecer o Instituto Paixão por BH, que está transformando vidas através de projetos sociais, educação, saúde e ações que impactam diretamente a comunidade de Belo Horizonte. O Instituto Paixão por BH é um instituto onde está transformando as vidas, tem até um consultório odontológico dentro do Instituto Paixão por BH, lá transformando o sorriso das pessoas, está trazendo autoestima para essas pessoas e tudo isso com preço social, tá? Você que está precisando pode estar passando lá no Instituto Paixão por BH. Vitória Digital, líder em comunicação visual em Minas Gerais, entregando qualidade, inovação e impacto visual. Evoluir, locação e venda de equipamentos hospitalares, tá? Supermercados Paranaíba, MG Braille, referências em acessibilidade, levando inclusão e autonomia para quem mais precisa. E a loja Drinkar, especialista em drinks e evento. E a ótica El Shaddai, do nosso amigo Fábio, que está no Instituto Paixão BH também, fazendo ali os exames de vista, tá? E a adega Jaqueline, está sempre patrocinando a gente aqui no nosso podcast. E o Marcelinho, que trabalha com troca de óleo no Jaqueline. Fala aí, Pudim, apresenta para nós os convidados. E hoje é mais que um convidado, né? Irmão, tu foi em 3 voltas ao mundo? Conta isso pra gente aí. 3 voltas ao mundo, quando a gente fala 3 voltas ao mundo, 3 vezes no Equador da Terra, né? Passando ali. E nessa brincadeira aí foram 5 continentes, viu, cara? 5. E 3 voltas ao mundo em 3 anos seguidos. Então, é um peso. Mano, e o que te motivou você ficar dando volta ao mundo assim? Que, apesar que viajar é muito bom, né? Mas essa pegada sua é diferente. 3 vezes, cara? Cara, o que acontece? Eu sempre fui um cara muito sonhador. Então, a gente veio da favela, né? Vocês conhecem o Pomital? A gente morava ali no Pomital. Mora no São Benedito. Então, a gente é de lá. Vizinhos. A gente veio de lá. E o lugar onde eu vim, a gente não encontra pessoas que fazem viagens internacionais, viagens para fora do país. A galera então, não viaja nem fora de Minas Gerais. Nem fora de Minas Gerais, que né? Infelizmente as coisas estão bem pesadas. Então, assim, só que mesmo eu não vivendo nesse cenário, eu sempre fui um cara assim que fui muito ligado, já nasci no sangue já de sacar, de querer viajar o mundo, gostar de cultura estrangeira. Então, com isso eu aprendi inglês com 9 anos de idade. Comecei a aprender inglês com 9 anos de idade. Treinando sozinho, minha mãe às vezes me comprava autodidata. Então, eu aprendi inglês e aprendi espanhol sozinho. E no decorrer da vida, a gente passou por muita necessidade. Eu trabalho desde os 8 anos de idade. Então, a gente teve que... A vida nossa era bem pesada, né? A gente sempre tinha qualidade de vida, né, mãe? Só que, ao mesmo tempo, também a gente passou por muitas, né, coisas difíceis. Então, eu tive que crescer muito rápido. Então, qual que era a minha válvula de escape? Sonhar. Sonhar é livre. Então, eu venho falando às vezes com as pessoas assim, às vezes você não tem noção como o seu sonho é valioso. Como sonhar é algo totalmente poderoso, porque através do sonho você cria possibilidades para você mesmo. Então, eu não sabia que, na época eu era só um sonhador, sonhava, mas eu aos poucos fui me preparando, e aí eu fui aprendendo inglês, fui aprendendo espanhol, fui estudando sobre línguas e tudo e tal. E aí, essa paixão de viajar, lógico que tem toda uma linha, começou daí. Então, de querer ir para fora, é uma coisa que já estava no sangue mesmo, sabe? Você é um cara sonhador ali, que colocou isso como objetivo, e aquela questão que você acabou de falar, né? Você queria superar algo. Queria superar algo. Eu sou uma... Quando ele viu um desenho do Egito, né? Passava o desenho do Egito, ele falou assim, um dia eu vou conhecer o Egito. E aquilo ele sempre falava, eu vou conhecer o Egito com criança. Você vai, eu tenho fé, Deus quer, você vai. E ele ficou na mente dele que é importante a mãe acreditar no filho. Isso é muito importante, a mãe incentivar, né? Incentivar o filho. Falar que aquilo não é impossível, né? Que não que é ele impossível, pode. que é porque que pode. Minha mãe era um tipo de pessoa que ela falava assim, eu quero fazer tal coisa, ela dava os alertas, mas ela confiava. Então vai ser feliz. Então, na minha primeira viagem mesmo, ela falou, olha, vai ser feliz e... Tem quantos anos, mano? 35 anos de 35? idade. 35. Tá novo, ele parece não. Parece aquele cara meio índio, né, cara? Eu sou da Índia, né? Parece meio da Índia. Todo mundo fala que eu sou indiano. Ele parece indiano. Mas aí a vontade mesmo começou
se tornar um viajante mesmo começou com uma tia minha. Fez uma viagem, ela programou com a família toda, e ela ficou um pouco chateada comigo com os assuntos, e aí ela quis me punir. Então ela foi lá em casa, levou minha irmã, todo mundo foi, aquele alvoroço para ir para Guarapari. E foram todo mundo, e eu fiquei, cara. E aí eu cheguei em casa da minha mãe, eu tinha 15 anos de idade, eu fiz de tudo pra mim. Pensa um cara que fez de tudo pra ir. Você não conseguiu ir pra Guarapari. Não consegui ir pra Guarapari. A revolta começou aí, Jefinho. Começou pro Guarapari. Guarapari trouxe na vida do cara. E ó, pra você ver, eu já viajei o mundo todo, mas Guarapari já foi um dos meus grandes sonhos, só pra você ter ideia. Pra você ver, hein, cara. Eu fui esse cara. E aí, quando eu falei com minha mãe assim, eu cheguei pra ela, minha mãe tá de prova aqui, nunca mais eu vou depender de ninguém pra me viajar. Nunca mais. Nunca vou depender mais. Quando eu fazer 18 anos, eu vou fazer minha primeira viagem e não vou depender mais de ninguém. Isso eu prometo para mim mesmo. E aí eu trabalhava como cobrador de ônibus, e aí eu não tinha nem tido férias ainda, e aí na empresa teve ganhou lá 4 dias de folgas no Réveillon. Uma amiga passou lá em casa acho que ela ia fazer da baixa, tinha pedido a identidade na rodoviária. Fui lá com ela, tava indo pra casa do meu pai, passar o Réveillon lá com ele. E aí eu olhei ali, no guichê tava lá, Guarapari, aquilo ali, eu olhei, assim, deixa eu só perguntar, de bobeira, assim, quanto que é uma passagem? Aí ela falou, X o valor, eu falei assim, gente, dá pra mim ir e voltar com a graninha, quer saber, eu vou. Nunca tinha viajado sozinho, nunca. Sacou. Fui pra Guarapari, fiz essa aventura, hotel, esse negócio, eu aprendi tudo lá. Fui na mar, fui na coragem. Você nem reservou nada? Nada. Eu liguei pra ela, eu já tava lá. Ele foi pro centro comprar roupa e lá, com a pra amiga dele, e foi na de lá pra casa do meu pai também. Na casa do pai dele, curiosidade, ela tava indo viajar, né? E ele foi com ela até na rodoviária, onde que ele perguntou. E aí cismou e comprou a passagem, só ligou pra mim, falou, mãe, tô indo pra Guarapari. Eu, o quê? Não sabia, né? Porque nunca Do tinha nada. viajado sozinho. E tinha quantos anos na época? 19. 19? 19 anos. Então aí, mano, aí eu já vendi e já nunca mais parei, desde então. É uma época que todo mundo queria... Eu sei que virou a chave ali, né? Virou a chave ali. Ele tá falando um negócio que eu tô pensando, eu nunca fui, Nunca mano. foi, mano, é um lugar incrível, né? Depois Depois disso a gente já foi... fui também. Aí depois... O Thiago tá ali. Já foi? Não, Ele Guarapari é da hora. Tá? O busólogo... Vocês têm cara de ir pra Cabo Frio, esse povo rico, assim, não pra Cabo Frio. Aí, ó, toma. Minha última viagem foi em Porto Seguro também. Aí, que da hora. Porto Seguro a gente foi também, né? E Cara, aí, só porque o cara foi pro só pra Egito, você ter ideia... Você tem cara de Cabo É, Frio, não, o mano. cara passando em tudo. Mas agora eu uma parei. energia positiva pra ele, porque ele não parou. Foi. Achei que ele ia Um parar. ano depois, sabe onde que eu tava? Trabalhando de cobrador ali, ó. Eu tava na Europa. Um ano depois? Um ano depois. Um ano depois já tava na Europa, já tinha fazendo já 5 países. Eu tinha parentes que moravam na Europa, né? Então eu fiquei na casa deles, então não paguei hotel. Isso facilitou na época. E o dólar tava 1,40 na época do Obama, né? Então aí o Brasil, os Estados Unidos estava quebrado, então tava muito barato viajar. Sim. Aí foi a oportunidade. Então um ano depois eu ia para a Europa. Foi 2010, não foi? 2010 eu fui para a Europa do Obama. Pô, mas uma dúvida que todo mundo deve ter, né? Você tem algum tipo de curso, canal que ensina as pessoas, por exemplo, programar ali a ida e a volta, a questão financeira, Sim. como que ela deve comprar ali, o momento que ela deve comprar as passagens, que tem um momento que tá mais baixo, um momento que tá mais alto, né? O nicho do meu Instagram hoje, ele é muito voltado para trilha, para o que você pode fazer aqui, tanto que os meus vídeos batem 500 mil, 800 mil no Instagram. Eu ainda não explorei o nicho de viagem, porque como tem a ideia do livro e as viagens elas fazem parte de um projeto chamado Ato, eu me dediquei a fazer o livro, igual a gente está fazendo agora, porque eu quero inspirar as pessoas. Se eu chegar para você e falar com você assim, vamos para Dubai hoje, você teria condições de ir agora, nesse exato momento, para Dubai? Cara, hoje eu acho que provavelmente sim. Hoje, agora, mas assim, então fazer uma volta ao mundo, você acha que... Não. Então, aí eu te penso, mas muita gente não é igual você, assim, hoje, a maioria das pessoas que eu conheço não teria como ir para Dubai hoje. Mas você fala na questão financeira ou questão de tempo mesmo? Não, financeira. Então, assim, a maioria das pessoas que eu conheço, elas não conseguem ir. Então, o que acontece? Por quê? Ou às vezes a maioria das pessoas, na verdade, mudando. A maioria das pessoas que eu conheço, elas acham que não conseguem ir. Que acha impossível, né? É impossível. Sim. Então, o que acontece? Aí se eu chegar pra você assim, você consegue gastar 30 mil numa viagem? A pessoa fala assim, não, primeiro que eu não posso.
Segundo, que eu prefiro dar prioridade às outras coisas que eu tenho que fazer e tudo e tal. Então, é muito... Eu não quero entrar nessa linha, porque no Instagram você vai ver uma galera que viaja, que dá dica, que tá ali disposto. Eu quero pegar outra linha, eu quero pegar a linha da inspiração, porque na minha realidade era impossível fazer as voltas ao mundo. E era impossível real. Então, eu tive que acreditar no que eu não via. Até para fazer a volta ao mundo, quando eu fui embarcar, eu não sabia o que eu ia encontrar. Rodar o planeta inteiro. Então, eu acho que isso é muito mais poderoso, a mensagem mais que eu quero trazer, do que dizer o quanto foi, o quanto é. Não que eu me abstimo de falar as dicas. Dá para você viajar, a gente pode até entrar nesse assunto. Eu consigo te falar como é que você consegue comprar, como é que você faz, como é que você faz a volta ao mundo. Isso é muito real. Mas ainda assim, a questão de não ter um canal, não ter uma programação para isso, por causa que eu quero trazer a parte inspiradora. Porque você consegue ir. Eu sou um cara que trabalha como garçom. É uma profissão que eu não dou visto nenhum, nunca dou visto. Porque é um serviço que é bem remunerado no mundo todo e é o mesmo serviço. E eu tenho visto americano. Se eu fosse olhar o meu colega, ele fala assim, não, você não vai tirar o visto nunca, porque está no seu registro que você é garçom. Sim. Então você não vai tirar o visto para os Estados Unidos, você não vai. E aí... Então isso é mito? Não, isso é real, isso é muito mais real. Mas só que tem uma coisa que quando você quer, quando você idealiza alguma coisa, você põe aquilo como real, aquilo vem em você. Se eu falar para você, falar assim, Cláudio, eu quero comprar um Argo. Na hora que a gente sair daqui, o que mais a gente vai ver é Argo. Isso é verdade. Aquilo ali já é o universo, conspira ao seu favor, as coisas conspiram a favor da gente, cara. Isso é muito real. Acreditar, né, irmão? De verdade, né? Acreditar real, de verdade. Aí a sua fé puxa. É igual a gente viu o filme agora do Michael Jackson. Você viu o que o Michael Jackson fazia? Você viu no cinema? Vimos no cinema agora o filme do Michael Jackson. É incrível, cara. Top, né? Ele inspirava vendo vou assistir esse filme pessoas, lá, Bora? Assim, às vezes a pessoa não dava nada lá brincando na rua ali, tal, e vinha uma ideia nele, não é, Ítalo? Sim. O Michael Jackson, ele fazia o seguinte, que ele tinha um sonho, ele tinha uma ideia, está no livro dele e está no filme também. Ele pegava, anotava num papel e colocava nas paredes os sonhos dele, as metas dele. E todo dia aí você pensa, que bobagem, que coisa boba. Pra que fazia isso? E todas as vezes ele visualizava as metas dele, igual eu fazia. Eu sempre coloquei os meus sonhos visíveis. É a lei da atração. Né? A lei da atração. Ele fazendo isso, ele se transformou simplesmente no maior artista do mundo. É o poder infinito da mente. Quando você acredita que você foca no que você quer, no seu objetivo ali, e que você tem fé, põe aquela fé, acontece. Tudo conspira, né, para dar certo. E é interessante que esse objetivo não é nada padrão. O objetivo seu era viajar o mundo e você conquistou. Se o objetivo do outro ciclano é comprar uma casa, comprar um carro, é o mesmo caminho. É o mesmo caminho. Porque as pessoas ficam muito padronizando o objetivo hoje em dia, falando que sabe que esse modelo? Você tem que seguir sim, aquela regrinha de acordar às 5 da manhã, isso, aquilo. E, gente, cada um tem uma pegada, cara. Cada um tem uma pegada. O que você pode fazer, igual ele fez, colocar a meta ali, dentro da sua realidade, meter o macho e aconteceu. Exatamente. Né? É aquele negócio, né? Sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo trabalho, né? É o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. E isso você muito tem que acreditar antes de acontecer. Sim. Já te ver no seu objetivo. Aquilo vai acontecer. Quando você acredita que acredita que aquilo vai acontecer, você já imagina que acontece. É automático. Porque aí você mostra que você tem essa... você puxa, isso, como diz, o poder infinito da sua mente, do universo, que te faz acreditar. Faz acreditar aí. É porque aquele negócio, a maioria das pessoas precisa ver para acreditar, né? Precisa ver pra... Outras acreditam antes de acontecer, né? Então é bacana. Mas conta pra gente aqui, como que foi a questão aí da parte financeira? Que após todo mundo tá pensando como que ele conseguiu fazer é justo pensar nisso. Porque a pessoa fala, cara, esse cara é de outro mundo, ele deve estar falando mentira ou ele fez alguma coisa. Ou ele tem muito dinheiro, ou tem uma coisa exatamente. Tem alguém patrocinando tem essa alguém parada. patrocinando, tá vendendo droga, ou tá vendendo alguma coisa. Porque não é possível. Sempre tem. O que a gente desconhece, e que é justo, isso é um método de proteção, tudo que a gente desconhece, tudo que é anormal, a gente tende a puxar pro negativo. Sacou. Sabe? Então, assim, sempre, fulano deve ter isso e aquilo outro. Eu tinha uma amiga minha que ela viajava o mundo também, só que ela era
ela é muito bonita, muito gata e tudo e tal. E aí ela falava assim que muitas pessoas achavam que ela se prostituía para fazer aquilo, fazia um programa. Então isso já é do ser humano mesmo, sabe? Então assim, bom, vamos lá. Tirar a credibilidade o esforço da pessoa. Mas isso é pessoa. verdade. A pessoa nunca imagina o que ele passa, não sabe o que ele passa. Teve que juntar ali, teve que disposições para poder fazer aquilo ali, né? Eu ver que a pessoa levanta de madrugada, igual ele trabalhando de segunda a domingo, feriado, saía de casa às 5:30 da manhã. E o pessoal acha que é fácil, tarde, né? Acho que é fácil. Porque é o padrão do raciocínio social humano, e o né, estereotipo também, como ele falou, né? Esse cara não pode não, porque esse cara virar de palmital, como que ele pode ir lá pro Egito? Como que ele pode ir pra Paris? Por que ele tá aqui? Exatamente. Isso é uma motivação muito grande. Né? Não formou em nada. Isso aí é meio difícil ainda. Principalmente falar do palmital, né? O cara vem lá do palmital... Mas não é mesmo, velho? Assim, mas ele tava em Dubai. Mas o cara lá em Dubai, de onde você é, amigo? Só lá do palmital. Morei lá no palmital. Por isso que é uma história de inspiração. E se ele falar que ele é do palmital lá em Dubai, eles vão imaginar o palmital, o cara muito top, cara. Nossa, eu quero ir lá pro Dubai doido. O cara lá do Sheik lá que eu conheci, não, eu quero ir lá pro Brasil só pra palmital, cara. Aí ele chega... Você não faz isso não, amigo. Faz isso não. Mas respondendo a sua pergunta, a logística da primeira volta ao mundo, ela foi a mais difícil para ser elaborada, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Não tinha inspiração. Mas a mais fácil financeiramente. Por quê? Porque eu demorei 1 ano para criar toda a logística. Então, o que acontece? Criou no papel, eu mesmo criei. Eu fiz tudo no meu quarto. Até o filme, o projeto ato, o livro, o filme que vai vir, as palestras, que tem uma música também, a gente está fazendo até com docs também. Então, assim, isso tudo é muito real. Então, tudo foi criado assim, todo esse projeto foi tirado da minha mente. E aí o que acontece? Eu fiz, o nome do livro chama O Moletom Amarelo e as Voltas ao Mundo, não é à toa, né? Foi através de um moletom amarelo. Eu fiz uma viagem antes da volta ao mundo e eu sempre viajava, já tinha viajado. E aí o que acontece? Eu tinha descoberto, fazendo amizade e estudando por conta própria, sempre, como você sempre pesquisa, você sempre acredita, então eu sempre olhava as passagens, sempre olhava e percebia a rota das passagens. E aí, na internet mesmo, no YouTube, você vê vários caras educando de uma forma financeira de como você encontrar uma passagem ideal. Sempre tem. E cada um fala uma coisa. Assim, cada um fala alguma coisa, então alguém tem razão. Todos. Então não tem uma regra específica. O que eu fiz? Quando eu tinha descoberto, acho que todo mundo descobriu, que terça-feira de madrugada tem as passagens promoções. Sacou. Isso era muito real antes. Hoje não. Não tem porque o cara que vende a passagem já sabe que tá rolando esse boato aí. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o Black Fraud. Né? Vai colocar lá em cima no domingo e segunda para terça-feira o Claudio ir lá e ver que a passagem tá barata sem catar no preço normal. No preço normal. Você entendeu? Sacou. Então o que acontece? Primeira dica que eu dou para quem for viajar. Você tem que estudar para onde você vai. Quer ver? Fala um país aí que você tem vontade de ir, só para mim criar uma noção. Colocar o Equador. No Equador. Então vamos lá. Se você for daqui para o Equador, você vai pagar muito caro porque a gente não tem rota para lá, porque a gente não tem comércio para lá. A nossa cultura é totalmente distinta do Equador. Você não conhece nada no Equador. Sacou. As pessoas não vão daqui para o Equador. Aí você pensa assim, então tá. Então, e se eu for para o Peru? Peru já tem mais a ver com a gente. Peru por quê? Porque aqui, o Peru tem Machu Picchu, o pessoal daqui vai para lá. Então, assim, o pessoal... Dando um exemplo, tá? Bem raso. Eu entendi o raciocínio. Então, assim, tem rota pra lá, eu consigo... Tem acesso. Então, beleza. Então, você já sabe que... E de lá do Peru pro Equador, aí que é melhor ainda, porque o Peru tem muita relação com o Equador. Além de ter a mesma língua, por ser um país próximo, e o Equador usar o Peru como referência, usa o Peru e a Colômbia como referência de financeira, de compra, então vai ter muita locomoção. E a chance de encontrar uma passagem barata funciona. Tá, guardamos essa informação. Como é que funciona a passagem aérea? A mesma coisa, todo o comércio é igual, no mundo inteiro. A mesma coisa que funciona na passagem aérea dentro do aeroporto lá para vender passagem, é o mesmo que funciona na loja de roupa. Tem a liquidação, tem o momento de colocar mais caro, tem alta temporada, o comércio é todo igual no mundo inteiro. O que você precisa identificar? Eu quero ir. A passagem, tem que ver qual é a época que está a passagem. Se você pesquisa muito antes, o cara que está vendendo a passagem já sabe que se você está pesquisando muito antes, você está disposto a pagar muito caro. Por quê? Você quer passar no cartão, já dividir para você não chegar lá com dívida, já é o seu perfil. Se você coloca agora em 3 meses, que é o que vazou, que você tem que colocar, ele também já vai colocar.
Hoje em dia, para você viajar, você tem que comprar sua passagem de 2 meses. Mas isso ainda assim não é uma regra, porque você tem que estar acompanhando a sua passagem. Todos os dias acompanhando a sua passagem, olhando a sua rota, você vai ver como ela oscila. As companhias aéreas, elas têm uma parte de rodízio também. Isso é estrutural, isso lá deles. É igual quando você vai numa loja, não tem um atendente que atendeu primeiro, depois ele volta pro final da fila para o outro atender. É a mesma coisa. Então, sabendo disso e também da cultura, você estuda cultura de onde você quer ir, de o que você quer fazer, com essa logística. Então, aí o que eu fiz? Para ir para o Equador, vamos botar aí que a gente gastaria uma viagem, passagem de ida e volta, vamos pagando barato assim, vamos lá, uns R$3.000. Fechou? Aí eu faço diferente. Assim, R$3.000 eu consigo pagar. Consigo ir para o Equador. Só que se eu for para o Chile, eu consegui uma passagem de R$700. Você consegue encontrar. Do Chile para o Peru é mais 700. Do Peru para o Equador, mais 700. Ou seja, 1.400 eu vou dar 2.100. Eu vou dar praticamente o valor de uma passagem. Só que aí você vai me ver Brasil saindo. Aí você vai me ver no Chile, Peru e Equador. Aí você fala assim, nossa, caramba. Eu consegui fazer toda aquela rota com uma passagem só. Você entendeu? Eu entendi. Então, assim, tem a logística da volta ao mundo foi a mesma coisa. Igual, quando eu fiz a primeiro exemplo, eu ir daqui para os Estados Unidos era muito barato. Era muito, muito barato. Porque a gente tem muito comércio, a gente tem muito turismo. Então, você consegue comprar uma passagem daqui para Nova York por R$1.800, você pesquisando essa passagem direto, acompanhando ela de madrugada, sempre de madrugada, sempre 3 da manhã, 4 da manhã, onde que a movimentação do site cai, onde a demanda cai, onde ele sabe que o pessoal que quer pagar barato, que é acostumado a pagar barato, vai acordar de manhã para ver. Ele sabe qual o perfil, a empresa, as companhias aéreas, ela sabe qual é o perfil que vai acessar o site naqueles horários. O perfil que paga mais caro, ele vai acessar de tal horário a tal horário, de tantos meses antes. Então, você tem que caçar isso daí. Então, a dica é 2 meses antes, você olha ali, pesquisa ali. Então, ele foi e quanto construindo. tempo você gastou para fazer essa volta? Um ano de programação. Para mim saber estudar os países que eu queria ir, para ver quem tinha rota com quem. Sabia que daqui para o México era barato, mas eu tinha que ir para o Peru primeiro. Encontrei uma passagem muito barata para o Peru. Foi um achado. Pronto. Do Peru para o México, comprei na hora, já com dinheirinho guardado. Do Peru para o México já foi mais barato ainda. Ou seja, então o que eu ia gastar daqui para o México era mais caro. Então, eu já fui daqui pro Peru, do Peru pro México. Do México para os Estados Unidos, muito barato. É muito curto. Sim, tá pertinho. Tá perto. Então, assim, não é que é uma regra, mas as chances de você encontrar e você fazendo toda essa logística de pesquisas de madrugada, fazendo essa logística... O cara que vai pro México e que ele não for pros Estados Unidos é uma puta de uma cagada, né? Você falando de fronteira eles perto ali, mas tem a questão de avião visto, mesmo. Né? Tem a questão do visto isso, também. Aí eu interfere. Isso. Aí eu já tinha um visto, né? Então, eu podia ir de avião, tudo e tal. Então, não foi, né? Não foi legal. E aí Estados Unidos é o centro do mundo. Então, assim, Estados Unidos. Para uma passagem, para uma volta ao mundo, são 3 níveis. Níveis de entrada, níveis do meio, que a gente chama, todo viajante normalmente chama nível de ponte, e nível de saída, que é onde que você termina. Então, é o mais difícil. Então, a volta ao mundo, ela não começa assim, eu vou dar uma volta ao mundo. Eu começo com a entrada da volta. Então, qual foi a entrada? México, Estados Unidos, e chego até Berlim e Londres ali, que isso aí foi entrada, essa parte de entrada. O meio, de Dubai à Índia. Finalzinhos, no caso da primeira volta ao mundo, da Austrália para voltar para cá, que é o mais difícil. Estados Unidos tem que ser um ponto de referência, porque todo mundo, o mundo inteiro vai para os Estados Unidos. Se o mundo inteiro vai para os Estados Unidos e os Estados Unidos tem comércio com todo mundo, o que vai gerar lá? Demanda. Um avião, ele vai gerando demanda, que aí ele começa assim, como é que funciona? Ele começa, o avião vazio, então ele começa caro. Por que ele começa caro? Porque eles querem ver se aquela rota é acessível, se o pessoal vai ter procura dela, então ela vai ser cara. Para já bancar também os custos, né? Se a gente for levar poucas pessoas, pelo menos as passagens foram caras. Não, abriu demanda daquela ali, ela vai e enche. Tem a passagem, eu esqueci o nome técnico que fala agora, que é onde que você está enchendo o avião. Quando você enche o avião em 70%, dos 70% a 80% é a sua chance. Porque o avião ele tem que estar próximo da viagem com 80% livre para passagens inesperadas, que acontece muito. O fulano morreu, tem que pegar agora, tem que correr, tem que ir. Então, nesse tempo, você acompanhando a sua passagem, você consegue ver ela oscilando. Quando ela cair,
num preço assim que você fala assim, tá muito acessível, tá a metade, aí você sabe que é aquilo ali. E aí eu não acompanhava uma passagem só não, eu acompanhava todas ao mesmo tempo. Então já tinha um mapa que eu queria fazer. Isso, hein, cara? Tinha que ter ter uma cabeça ali. uma dedicação. Por isso não é pra qualquer um, né, cara? Eu acho que é por isso que as pessoas acham que é tão difícil. Porque quando envolve ali o processo, né, que você tem que estudar, que você tem que pesquisar, que você tem que ali tirar um tempo para poder fazer aquilo ali, as pessoas não querem fazer isso. Então, automaticamente, eles acham que isso é extremamente difícil e impossível. Mas isso é difícil sim. É muito difícil. Não, é difícil até o ponto de você... Não é difícil quando você quer, né? Quando você quer, vira um hobby, né? É isso que eu falo. Quando você quer e batalha, por isso que eu falo, não é difícil. Mas é quando você batalha e quer, é possível. Essa é a ideia. Não vai ser que você vai conseguir, que depois que você conseguiu, você fala assim, pô, foi fácil. É difícil de qualquer forma. Mas você colocou o objetivo, traçou ele e foi em êxito. Aí a única coisa no meu ponto, só que mesmo assim, uma volta ao mundo ainda é uma coisa cara. É muito caro. E aí vem a lei da atração. Você fala caro o quê, cara? Não está falando de qual valor aqui? O que é caro? Eu nunca falei de qual o valor da volta ao mundo, não tira também o mérito do livro, porque é muito real tudo. Né? Mas só que quando a gente... Só que é uma coisa cara. Se não fosse uma coisa cara, todo mundo tava fazendo. Né? Tem o seu custo, né? Mas assim, uma volta ao mundo é uma coisa cara. Assim como ter um pobre garçom ter um visto americano é uma coisa cara e impossível. Então, por isso que eu tô te falando que parece ser papo de clichê, mas não é. Teve muita fé envolvida, teve muita determinação e as coisas vão dar certo e as coisas vão acontecer e as portas se abriram. Então, as portas se abriram para mim mais do que o normal. Isso é fato. Isso não é papo de coach aqui. Não é papo de coach, a gente tá falando realidade. Objetivo, né? Mas aqui, se você, as pessoas em casa, se você for viver sua vida à base de lógica, eu só creio naquilo que eu vejo, você não vai conseguir fazer só o que você consegue enxergar. Se você quiser fazer alguma coisa além do seu campo, você tem que crer e acreditar. Isso vai acontecer. Toda pessoa que venceu na vida, toda pessoa que fez algo extraordinário, ela não teve uma referência. Ela simplesmente acreditou e foi. Ela só imaginou. Isso é muito real, mano. Isso é muito real. Só pra você ter ideia. Igual a gente não vê aí... eu vi um documentário uma vez falando sobre... Eu trouxe minha mãe por causa disso. Tem um documentário aí, depois eu posso até mandar, e alguém pode me perguntar depois, que fala sobre o poder de uma mãe. Meu filho, uma mulher é frágil. Tem coisa mais frágil do que uma mulher. Mulher é frágil. Mas, você já viu? Mulher é frágil, mas você já viu a força de uma mãe? A fé delas são o que move tudo aqui, né? Meu filho, a mulher é frágil. Você pode... Agora, bate no filho de uma mãe pra você ver. Aí vira uma leoa, né? Vira uma leoa. Aí passa por cima de tudo, né? E cadê essa força que ninguém viu antes, quando a mulher é solteira, quando a mulher é mulher? É uma transformação, divina. É uma transformação divina. É uma força além do normal. E isso não acontece só com a mulher, não. Isso acontece com a gente. A gente é muito mais capaz de... Desculpa. A gente é muito mais capaz de fazer muito mais coisas, mano, quando a gente tá em transe. Quando a gente tá ali. Eu quero fazer alguma coisa e acredita, mano. Acreditar de verdade também, né, mano? Não ficar de papinho, não. É importante a mãe abençoar o filho. Quando a mãe acredita que usa essa força, esse dom que Deus deu pra nós, dádiva de ser mãe, de abençoar seu filho. Sim. E ele acredita, não tem problema. Você pode ter certeza, irmão, você é inspiração pra muita gente, tá? Eu tô te falando de boa mesmo, inspiração até pra nós que estamos aqui agora. Não, com certeza. Tem certeza absoluta. Aquele cara que não foi ali na cidade, vamos colocar aqui Ouro Preto, amanhã já tá começando a ver a rota dele aqui pra fazer acontecer, né? Vai sim. Isso é importante. Fala pra gente sobre o seu livro, irmão. Sim, o livro O Moletom Amarelo já está pronto. Ele era um livro que eu ia lançar ele no meio do hype da terceira volta ao mundo, e eu ia lançar ele muito pouquinho. E aí, o que aconteceu? As coisas dão errada, só que só lá na frente que a gente vai entender que não deu nada errado. Sabe? Por isso que a gente às vezes desespera. Deu tudo certo. Eu ia lançar o livro e naquela correria eu fui ver o livro, esse cara tava muito corrido. Porque eu tava fazendo uma terceira volta ao mundo e ainda colocando o livro para lançar ele no hype da terceira. Eu falei assim, vamos abandonar isso aí. É o trabalho da minha vida, é o projeto da minha vida. Então eu quero entregar algo com qualidade. Sim. Com calma, com detalhe. Com calma, com detalhe, real. Eu quero inspirar as pessoas. Eu não quero que a pessoa use meu livro. Meu grande sonho foi fazer a viagem.
Mas o seu grande sonho, igual você falou, vai ser comprar um carro, vai ser X coisa, montar uma empresa. Você vai usar o mesmo caminho que eu usei e vai chegar lá. Então, o que acontece? Aí, beleza, fiz a volta ao mundo, voltei. E aí, Dona Vera, ela, a minha patroa lá do trabalho, falou assim, você já tinha espalhado o pessoal que ia lançar o livro? Ela falou assim, você falou que ia lançar um livro, não falou mais nada. E estava engavetado, eu só estava esperando um tempo para mim começar. Aí, de novo, mas na verdade eu estava até desanimado. E aí, ela falou assim, tá lá, eu vou lançar. Ela falou assim, você não deixa eu ler um pouquinho, não? Eu não tenho nada para fazer, assim, você não quer deixar eu ler? Eu falei assim, deixo. Mandei para ela o rascunho bruto. Quando você vai escrever um livro, você escreve um rascunho bruto, sabe? Só de direção. Sacou. Pra depois você ir aperfeiçoando e criando ele. Falei, mano, mandei esse rascunho bruto pra ela. Ela não mandou pra irmã dela, que trabalha numa editora, que ela é editora de infantil. A irmã dela pegou o meu rascunho bruto e mandou pra Crivo, é uma editora, aqui em BH. Eles ficaram com o livro. E hoje está assessorado por uma editora. O projeto foi tão legal... Mas o livro é seu, né? O livro é meu. O livro é meu. Eles tinham que pegar seu projeto lá e... Não. Quando eu falo ficaram com o livro, assim, agora tem um direcionamento deles, né? Lógico que o livro é fiel a mim, né? É eu que coloco. Mas assim, só que agora você está um amparo. Você tem pessoas para corrigir seu livro, para corrigir um amparo ali profissional, né? É tanto que a gente teve que refazer todo o livro. A essência ficou tudo ali, a gente teve que dar detalhes, tudo tal. Aquilo que eu fiz corrido, mas com calma. A melhor parte é a emoção que você colocou lá, que você viveu, que ninguém consegue construir. Isso é de cada um. Exatamente. Né? Agora, corrigir é pegar a canetinha e colocar vírgula lá, é o de menos. É o de menos. E aí tá aí, então assim, e tá pronto já, né? A gente vai lançar já mês que vem. Não vejo a hora de... Olha, eu vou falar um negócio com vocês. O primeiro capítulo do meu livro, Cláudio, assim, já é uma surra, cara. O primeiro capítulo do meu livro... Né, mãe? A gente leu esses dias o primeiro capítulo do meu livro. Você vai falar assim, não acredito que ele passou por isso, não. Todo esse encanto aí da volta ao mundo de Dubai, que é muito real. Eu fui em Dubai mesmo, eu curti toda Dubai. Zerei as 7 maravilhas do mundo. As 8, né, na verdade. Estou andando qualquer moleque pra Dubai. Dubai. Já fui, eu rodei tudo lá, fui nos shakes, fui em tudo. Eu curti tudo. Top, só pra você ter, eu sou uma pessoa que um dia eu tava no meio do deserto do Saara, numas tendas, feitas pra gente rica, e eu lá só com gente milionário. Vocês falando assim, eu começo a arrepiar, cara. E ele lá, vomitar o toquinho. Lá no deserto do Saara, eu falava assim, meu Deus, tô aqui no Marrocos. No Marrocos. O pai dele fala assim, o Ítalo faz tudo que um rico faz. Só não tem dinheiro. Não, mas o dinheiro só tá muito mais. Sabe uma coisa aqui, cara? Eu tô observando ele o tempo inteiro. Mas tem um perfil de... Não, a humildade do cara. Porque humilde. hoje em dia, cara, o que ele fez aqui, ele poderia se tornar uma figura... A gente vive isso na rede social hoje em dia, né? Aquela figura de um personagem, aquele cara que já viajou pra tudo que é lado, aquele cara que não conversa com ninguém mais, aquele cara que já tá no topo do topo. Mas ele é um cara tão, tipo assim, a gente boa trocar ideia com ele, que tudo que ele tá falando aqui, a gente não consegue assimilar que ele passou pela humildade que ele é aqui, cara, sabe? Eu achei top esse aí, cara. Ele não mudou a essência dele. A essência dele. Mesma coisa. Jeito, sabe? O jeito dele. Ele incentiva. É isso que é legal. Não é o nariz em pé e falar assim, dê a volta ao mundo 3 vezes. Ele incentiva a pessoa a acreditar. E essa pegada é muito importante, porque você fazer algo que você pode incentivar, ela não tá no campo da ostentação. Né? Se ele pega pra ostentar aqui, eu acho que a gente nem tem esse papo tão agradável. Né? Enfim, exatamente. O cara inspirar. E eu vou fazer minha viagem agora, cara. Eu posso ter certeza que eu vou lá pro Equador, porque ele vai. Não só pro Equador, cara. Vou te falar aqui que é importante que ele tá esquecendo. Quando ele era criança, o sonho dele, o primeiro país dele era conhecer o Egito. Ele foi e contou esse sonho pra um rapaz que foi no Egito, né? Você poderia falar um pouquinho? Não, quando eu era pequeno, eu tinha uns 10, 11 anos. Como é que nós estamos de tempo aí? 30 minutos. Não, então aqui. Aí esse cara me deu eu vi, foi na casa, era um parente de um amigo. Aí ele tinha um porta-joias com a pintura do Egito, sabe? Eu li e falei assim, não, que lindo. Eu era fascinado no Egito, era o país dos meus sonhos. E aí ele falou assim, toma, pode ficar pra você. Um pequeno gesto. E ele falou assim, eu fiquei, nossa, eu não tô nem acreditando. Aí ele falou assim, quando você for no Egito, você traz uma lembrança pra alguém. Eu fui no Egito. Eu já fui no Egito 2 vezes. E na vez que eu fui no Egito, ele me pediu para me trazer uma lembrança para alguém, né? Presentear alguém. Eu não fiz o que ele fez. O que ele falou. Eu fui pro Egito e não trouxe nada para ninguém. Sabe o que eu fiz? Porque eu levei uma pessoa comigo. Eu levei minha mãe comigo. Sabe? Então, assim, então são coisas, que... Foi diferente. O presente que era para ele trazer para alguém, ele me presenteou. E a senhora já imaginou que uma vez na sua vida a senhora ia pro Egito? Nunca imaginei. E as pirâmides lá, conhecer Israel.
precisou eu ter ele durante 9 meses, ele nascer, para ele realizar o meu sonho. Levar você lá. Desde criança, então um sonho de criança, de ir para Israel. Então, gente, tem muita emoção. Então, é assim, só terminando o foco do livro, então tem esse livro, aí vai ter o segundo. Esse livro conta só da primeira volta ao mundo, como foi idealizado, lá conta tudo, né? A motivação, por que eu acreditei, quem que eu me inspirei, teve umas pessoas que eu inspirei, o porquê do moletom amarelo. Aí depois vai ter o segundo livro, que chama A Rainha das Águas. Já tem data que vai sair, trilha. cara? Não, a gente ainda a gente só tem o material dele, né? Mas ele não tá nem feito. Mas terminando esse, a gente já vai partir pro outro, que é A Rainha das Águas, A Trilha da Volta ao Mundo, porque a segunda volta ao mundo foi como se fosse uma trilha, eu sou trilheiro, né? Então foi uma trilha. Eu tenho só um spoiler, eu tenho uma coisa comigo que eu sempre falo assim, ó, quer uma terapia? Você pega uma trilha naquele sol pelando, quente, e aí rachando, aí você pega uma trilha difícil. Aquele Aí é uma sufoco. terapia. Isso, vai vendo. Temperatura, aí você vai, aquele suor, aquele desafio. Assim, nossa, o que eu tô fazendo verdade, aqui, cara? E aquele solzão, só desafio cabuloso. Aí você chega no final do negócio, objetivo. E você vê no objetivo, e vê aquela cachoeira linda. Aí você fala assim, poxa, valeu a pena. Aí de recompensa você tibum naquela água gelada. De recompensa, mano. Aí você fala assim, cara... Lava a alma ali, né? Cara. Lavou minha alma, valeu a pena. A segunda volta ao mundo foi isso, é tanto que o símbolo dela, tanto em várias filmagens, você vai ver no Instagram, o símbolo dela é o sol, exatamente referente a isso, por causa de uma trilha, sabe? Então, assim, a segunda volta ao mundo foi uma trilhona, porque foi muito difícil. E terminou na maior cachoeira do mundo. Irmão, bacana aí. Você vai voltar aqui, vai contar muita história pra nós. Vai trazer o livro pra gente, trazer né? o livro e depois o filme. E aí o último livro chama A Máquina do Tempo, Além das Voltas ao Mundo, que na última volta ao mundo... Essa máquina do tempo é interessante. Não, na última volta ao mundo eu faço ela sentido anti-horário da Terra, então é como se você voltasse ao tempo. E aí eu vou em países e refaço coisas que eu não fiz nas outras. Na primeira e na segunda. Na primeira e na segunda, eu refaço coisas que deram errado. E em compensação também eu revivo os maiores pesadelos de viagem que eu tive. Então fascinante. Você tem que viver a experiência. Viver a experiência. No meu Instagram, quando qualquer pessoas foram pra lá, né? Ítalo Dinho. Tem 3 vídeos. A Terra, Sol e Lua. Cada um desses lá tem um pedacinho, um trailer do que tem, do que vai vir. É uma boa ideia? Bom, eu vou te falar um negócio. Eu queria te responder porque eu queria muito viajar sozinho. Eu nunca consegui, porque eu nunca fico sozinho. Eu saio daqui sozinho, mas eu vou fazendo tanta amizade, que não tem... Mano, é raro um momento que eu falo assim, poxa, caramba, eu curti um tempo sozinho. Não, então o cara pode pegar a mala articulado, dele... né, velho? Ter sozinho, que você vai encontrar um monte de gente, as coisas vão... Você vai encontrar pessoas parecidas com você lá na Índia, tá lá na Tailândia, né? cara, você, meu irmão, como que você é parecido comigo? Sabe? Então, é da hora. Ô, Ítalo, mas é isso aí, a gente espera que você traga aqui, né, o livro pra gente tá mostrando aqui pro pessoal. Pudim, encerra pra gente. Agradecer também aqui o nosso apoio, tá sempre aí o vereador Hudson Paixão, sempre apoiando a cultura e trazendo pra gente, reforçando aqui a publicidade do nosso podcast. Ô, Ítalo, um prazerão. Um prazerão, tá? Agradeço. Tem muita história pra contar. Tem muita E história. eu também quero ver agora depois a querido. história da senhora, a sua experiência com a senhora, tá? Ela tem que vir aqui pra contar assim, como uma mãe aguenta um filho fora e tudo e tal. O coração tá bom, né? Precisa nem fazer exame, né? É isso aí, tamo junto, pra cima. Até mais. Até mais.